Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, essa semana a gente começou com as segundas sessões dos voluntários que estão participando do processo de materialização comigo. Então, só recapitulando, são 6 voluntários, a gente vai fazer o processo por 6 semanas e cada semana a gente tem um encontro com eles. E eles estão fazendo a parte, o workshop como materializar, que é a fórmula básica da materialização, para você materializar qualquer coisa que você quiser na sua vida. E eles todos estão se dispondo, né, a expor a vida aqui, a contar para mais pessoas como é esse processo. Então está sendo muito legal, tanto para eles quanto para mim, de conhecer eles um pouco melhor e também entender como esse processo pode de fato impactar a nossa vida positivamente. E aí, para vocês saberem, eu desativo os comentários só para não ficar, porque essa é uma interação entre eu e a pessoa, então os comentários às vezes eu não quero que distraiam e tirem nosso foco. Então, mas por favor, quem quiser enviar comentários, estou super aberta, adoro saber um pouco mais do que as pessoas estão pensando. E todos esses voluntários assinaram um termo de uso de imagem, de isenção de responsabilidade. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo de um jeito muito consciencioso e com muito cuidado, né? Então, hoje a gente vai continuar com o Luiz. Eu vou chamar ele aqui. Cadê? A Aline está online, vou chamar a Aline, então. Ixi, peraí. Ai. E aí? Oi, Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo bem. E aí, como foi desde a última sessão? Como você ficou essa semana? Bem reflexível, pensando em várias coisas, né? Eu acho que não sei, talvez eu fiz uma analogia até quando você faz até o início de uma terapia, talvez, não sei, que faz você ficar mais pensante, né? Como você está hoje, me fez muito pensar o meu passado com o presente. Acho que a verdade foi Tá. essa, assim, resumindo. E o que você descobriu? O que você viu de relação entre o passado e o presente? Então, eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem uma mania, às vezes, de terceirizar a culpa, né? De falar assim, não deu certo porque eu tive exemplo da família. Porque ninguém na família conquistou tal coisa, então eu tô na mediana. Ou você acha que você conquistou um pouquinho a mais, então você já tá bem e tal. Então, eu acho que muitas vezes é mais fácil para a gente jogar a culpa em algo, né? Tipo, eu não tive bons exemplos, né? Então, é o que eu estou seguindo o berço, né? Então, acho que, com certeza, aquilo que a gente conversou no primeiro encontro aqui, tem muito a ligação da minha criação e dos exemplos que eu tive, né?
dos ídolos, né? Que a gente cresce, quando a gente é criança, a gente tem os nossos super-heróis, né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Sim. Eu acho que não é jogar a culpa, né? Assim, a gente tem essa tendência, concordo com você, mas acho que só de você estar fazendo esse trabalho aqui, estar disposto a olhar, você já está assumindo a sua parte nisso, né? E acho que é sobre isso, é entender o que aconteceu e qual a sua responsabilidade, né, de como você vai lidar com isso daqui para frente, o que você vai fazer com isso que te aconteceu, né? Ao Sim, invés de ficar se vitimizando ou usar isso para ser um bloqueio ou um impeditivo, né? sim, isso mesmo. Mas veio mais alguma coisa além daquilo que a gente tinha conversado do dinheiro e da sua criação, a coisa do teto? Na verdade, eu acho que foi firmando mais, vamos dizer assim, tendo mais a confirmação daquilo que a gente conversou. Acho que por isso que é sei lá, uma etapa do processo, você ter a conscientização primeiro do que é a tua história, e aí você entender. Então eu fui digerindo, mas ao mesmo tempo tendo mais certeza, né, daquilo que a gente falou aqui que a minha segurança era o emprego, né, Uhum, teto. E aí, ao mesmo tempo, isso se torna o teu medo, né? Porque eu me lembro uhum, que quando eu cheguei em São Paulo, meu maior medo era ficar desempregado, porque só tinha eu aqui, né? Minha família toda no Paraná. Então, todos os trabalhos onde eu trabalhei aqui, eu sempre ficava muito preocupado em manter aquele. Só que ao mesmo tempo que eu sempre mantia aquele, eu também não olhava para o lado, né? Então, aí de novo volta daquilo que a gente falou, né? Da educação que você teve, que você tinha que trabalhar 10 anos numa empresa, tinha que trabalhar anos, né? E não buscar algo fora, né? E hoje eu sou recrutador, né? Eu faço a parte de admissão de vendedores e tal. E até isso mudei no meu perfil também como um recrutador, porque antigamente você tinha um certo preconceito quando a pessoa ficava 6 meses no emprego, depois ela ficava 3, 4. Tipo, é normal, né? Uma pessoa não se deu bem, ela não se encontrou naquele trabalho, naquela empresa. Então, até isso eu trouxe também para uma vida profissional, porque, pô, espera aí, não é porque ela trabalhou pouco tempo, que eu não posso ter eu como exemplo, todo mundo tem que ser, uhum. né, daquilo. Então, isso até na vida profissional, assim, eu fui mudando com o tempo para entender a nova geração X, D, né? Exato. E acho que está muito essa coisa do seu merecimento inconsciente, de que quase uma crença de que você não merece procurar alguma coisa melhor, de que você não merece se arriscar, né? De que você não merece dar um salto. Acho que tem né, de trocar de emprego, uma coisa talvez que não seja estável, ou que talvez não tenha uma posição assim, mas que te faça feliz naquele momento. Porque eu acho que tem um ponto aí também da confiança no universo, né? A gente não tem essa prática de se eu soltar isso aqui que eu estou segurando, vai vir outra coisa. A gente sempre acha que a gente tem que segurar aquilo com toda a força do mundo, Sim. porque se a gente não segurar, se a gente não for agradecido, se a gente não valorizar, se a gente não tratar como precioso isso que a gente tem, não vai ter mais nada, né? E eu acho que isso também, às vezes você sente até, não a palavra chantageado, mas às vezes você tem o medo de falar o não para o teu chefe quando ele te pede de fazer alguma coisa que você fala assim, mas é minha função? Tipo, eu fui contratado para isso? Não, não foi bem isso. Então, eu acho que às vezes a gente está com aquela insegurança, né, de largar, como se falou aí, e aí se fala, tá, se eu largar, e agora? Né? E esse largar tem a ver de você falar não, né? Aquilo que a gente falou no último encontro, né? De você falar não pro chefe, falar, não, eu não estou aqui para isso, eu não fui contratado para isso, eu não estou preparado, inclusive, para isso, porque eu acho que muitas empresas, às vezes, me pedem algo
que você não está nem preparado, né? Você não foi nem treinado, você não foi desenvolvido. E aí? Se joga? Eu acho que até pode se jogar, mas eu acho que tudo volta um pouco para o ponto de essa atitude vai fazer eu me sentir mais merecedor ou menos merecedor, mais confiante ou menos confiante. E às vezes a alternativa de se jogar vai fazer você se sentir mais merecedor ou mais confiante. Aí beleza, aí tem outras situações que não, né? Eu tenho um exemplo, assim, de você falar de se joga, numa empresa, né, que você até sabe da empresa que eu trabalhei, tinha um cargo dentro da empresa que chamava especialista de X coisas. E esse X coisa eu não era, eu era zero, não sabia fazer. E aí a minha coordenadora falou, olha, a partir de tal mês você é especialista X. Eu falei, tá, mas eu não sei fazer, eu sou péssimo, eu sou útil. Ela falou, tá, mas o importante é você saber desenvolver as pessoas, fazer o controle disso, que estimular elas a fazerem, não é que você tem que ser o melhor, e sim você desenvolver isso nas pessoas. E aí aquilo foi um desafio para mim, porque eu falei, sabe, como é que eu vou ser um especialista de algo que eu não sei fazer, né? Mas sempre foi uma experiência gostosa, porque eu acabei desenvolvendo e estimulando as pessoas a fazerem aquele trabalho, mesmo eu não sendo o melhor. E aí eu fui aprendendo junto até, né? Foi uma experiência bacana. Ah, muito legal, muito legal. E aí no processo, então, você terminou o inventário, que era a parte do passado, Isso, do presente, né? isso. E, então, essa coisa assim do inventário foi mais ou menos isso que a gente, né, tem falando aqui do primeiro encontro para agora. Eu procurei buscar e entender a minha criação, como eu fui criado. Aí entrou a história do merecimento também, do tipo, que muitas vezes você fica perguntando, será que, tipo, eu mereço, eu tô preparado para isso, tal. Então, assim, foi muita reflexão disso. E aí, obviamente, que você começa a entender que pelo exemplo que você tem dentro da tua família, que talvez é isso que você é o bloqueio. Você não vai, né? O meu filho latindo aqui junto, querendo participar. Então, desse inventário aí, pelo que eu entendi, você, desde que aonde isso foi criado até agora, teu inventário da sua vida, foi esses bloqueios que eu criei dentro de mim, assim, aquela coisa de estar programado, sabe? Que você falou, tá programado para isso e vou seguir em frente. Bloqueio mesmo com o que você teve de exemplo, né? Para mim foi isso. Sim, foi muito o que a gente falou na semana passada, né? Desse exemplo do dinheiro, da carreira. Teve mais alguma coisa olhando para o seu passado que surgiu, assim, em termos da dinâmica familiar, Eu acho que é muito também daquilo do não, tanto no lado profissional, que já vem o financeiro junto, né? De você não saber falar o não, e da vida amorosa também, né? De eu sempre aceitar, né? Nunca eu dar o não. Então, Sim. isso foi assim também dentro daquele inventário, a gente falando que eu senti que o não que eu não sei dar na minha vida profissional, eu não sei dar na vida sentimental, né? Tá. Então, isso foi uma coisa bem relevante, assim, para mim, que impactou. E o que você sente hoje? Tem alguma coisa na sua vida, por menor que seja, que você sente que você precisa fazer não, você precisa falar não, ou você precisa largar, soltar e você ainda não consegue? Eu acho que é até a mais a vida profissional do que pessoal, amorosa. Eu acho que a pessoal é amorosa, você consegue se jogando, né, a palavra, né? Não quero, né? A gente deu o exemplo dos boys, tipo, 10h30 da noite, não vou encontrar ninguém, não, vou dormir
com a academia e tal. E aí, no lado profissional, o não ainda tá mais difícil, vamos dizer, você trabalhar, porque você tá, de novo, né, segurando Tá o teto, o arriscando o trabalho. teto. Então, eu acho que isso é o que mais me bloqueia hoje, é mais o não profissional do que o pessoal. O pessoal, né, Mas você se joga e não fica com medo de quebrar a cara. Acho que é mais ou menos assim. porque o pessoal não é o que te dá o tempo, né? Não é o que te dá o teto. O trabalho é o que dá o teto. Tem mais a arriscar aí. E Mas você, desculpa, e você até falou de exemplos, né? E falando até do inventário ainda, a minha vida de relacionamentos, eu tive um relacionamento que durou mais tempo, e aí não sei se é coincidência ou não, mas o que durou mais tempo eu tenho como exemplo, eu tenho como referência. Então, sempre quando eu estou num relacionamento, a gente isso, a gente sabe que a gente não devia ficar comparando, mas a gente compara, né? Se compara as coisas boas. Então eu tenho esse relacionamento como um exemplo de referência de bom relacionamento. Então, muitos amigos a gente começa a conversar e fala, nossa, mas você ainda ama a pessoa e tal. E não é aquela ligação do amor à pessoa, né? E sim a situação, o momento que viveu e aquele período. Então, eu acho que quando dá uma saudade até desse relacionamento, é do momento que eu tive, de como a vida pessoal era mais tranquila, né? Sentimental. Então, e assim, só um adentro aí. Minha terapia sempre ela tem a parte profissional e a pessoal. E é impressionante que a minha terapeuta já é anos, quando a vida profissional está muito bem, a gente fica só na pessoal. Tal. Aí a pessoa estabilizou, a profissional virou uma bagunça. Aí você, então sempre. E assim, já faz bom tempo que, coitado da minha terapeuta, é só a vida pessoal. Pessoal, profissional. Estabilizou, ele ficou. é normal, normal. Mas eu só queria voltar para a história do não, só Uhum, para ver se a gente consegue ir um pouco mais para um exemplo, algo mais palpável e não só ficar na teoria da importância de dizer não. Tem alguma coisa específica hoje que você sente, tipo, eu deveria estar dizendo não, mas ainda não estou pronto para dizer, eu não sei, tem alguma coisa assim, por menor que seja, às vezes é dizer não para aquele bombom, uhum, para aquele chocolate, não precisa ser dizer não para uma proposta de emprego, não precisa ser uma coisa tão grande, porque eu acho que essa confiança no universo que a gente estava falando, né, que permite a gente dar esse salto, mesmo sem saber que tem uma rede para segurar a gente embaixo, a gente também é um músculo, né, é algo que você vai praticando e fortalecendo. E eu acredito que isso começa nas pequenas coisas. É uhum, você saber que, tipo. Porque para você conseguir dar um salto no seu trabalho, conseguir, de repente, uma coisa melhor e que vai te dar essa maior estabilidade financeira que você procura e que vai te dar mais prosperidade, tem esse salto, esse arriscar, esse olhar para o lado, como você falou. Só que é como se isso tivesse aqui, assim, é uma coisa muito, muito. Tipo, você está acostumado a dar saltos pequenos ou a não dar salto nenhum, e você está querendo algo que te exige dar um salto grande, como se, né, a habilidade, a capacidade, né, de poder dizer não tivesse muito longe. Então, o que eu estou querendo propor aqui é que a gente pense em quais são etapas ou passos que você pode dar para desenvolver essa habilidade de dizer não, para desenvolver a confiança de que o universo vai te trazer uma coisa melhor, para aí você chegar num momento onde você vai se sentir seguro de olhar para o lado, vai se sentir seguro ou vai ter mais clareza do que você pode dizer não. Não sei se Não, entendi. ficou claro. Eu acho assim, dois exemplos. Eu tenho
Um até aconteceu essa semana e um aconteceu ontem. Um exemplo profissional, que ontem assim, até uma pessoa chegou e falou, olha, eu preciso de tal análise de vendas e tal, mas não era dentro da minha equipe de vendas, era outro setor. E aí eu não queria fazer aquilo, né? E aí eu falei para a pessoa, olha, talvez a outra pessoa ali, tal, a fulana lá, tal, uma pessoa, ela consiga fazer porque ela tem esses números. Eu não tenho esse acesso. E aí a pessoa até insistiu, falou, não, mas tem que entrar tem isso. Aí eu falei, não, vamos chamar outra pessoa? Daí a outra pessoa veio e falou, não, faço para você em 5 minutos e tal. Só que daí eu não contente, que ele me irritou um pouco, eu falei para a pessoa, mas quem te falou que é eu que tenho que fazer? Já fui até meio grosso, assim, sabe? Aí a pessoa falou, tá, mas você cuida das vendas. Eu falei, então, eu cuido das vendas da minha equipe. Você tá falando das vendas de outra equipe. Ah, tal. Então, assim, aqui já foi um não, mas eu disse um não e ainda ficou um não meio que, tipo assim, será que eu tinha que ter feito? Será? Então foi o não que ficou meio a dúvida, né? Falando assim, Tá. nesse profissional. Já o outro lado pessoal, de novo, de dar o exemplo dos boys, né? Uma pessoa eu conhecendo tal, e daí a pessoa falou, ah, a gente pode se ver, tipo, era ontem, à noite. Ah, mas eu vou sair do shopping 10 horas. Aí eu pensei, nossa, depois eu chego em casa 7 horas. Se eu quiser fazer alguma coisa tal, aí tipo 10h30 da noite já vai estar cansado. Quer fazer sala? Eu falei, não. Falei pra pessoa, não, vamos marcar outro dia e tal. Então, assim, foram situações, vamos dizer, na pessoal, que estou mais seguro em falar não, mas na profissional eu falei não e ainda fiquei meio assim, do tipo, será que ele devia ter feito? Não foi legal? Então, não meio inseguro. Vocês também. Entendi. É engraçado, tudo volta para a questão do teto, né? No pessoal, tudo bem, aparece outro boy, ou se ele não quiser me vender mais, tudo bem, mas no profissional, não. Agora que você vai fazer para a próxima semana, os próximos passos, você vai construir o seu eu máximo, que é a sua melhor versão, né? O máximo merecimento e confiança. E aí, quando você passar por situações como essa do trabalho, você pode usar o eu máximo para saber, o meu eu máximo teria falado sim ou teria falado não? O meu eu máximo teria falado não de que maneira? Porque pode ser também isso, né? Não é só falar não, mas é o como você fala para que você também se sinta mais seguro em dizer não. Eu acho que nesse exemplo profissional, talvez foi, fazendo aqui minha analogia, talvez foi também algo que você ainda não tinha construído essa confiança toda para Tipo, poder falar ou não deu uma mexidinha. tranquilamente. Então, eu acho que é legal, e aí você pode até usar a sua vida pessoal para praticar essa confiança. Então, se você tem tranquilidade em dizer não para um boy, a hora que vem aquela situação no trabalho, você também pode pensar, se fosse na minha vida pessoal, como eu faria? Porque você sabe que na sua vida pessoal você fica mais tranquilo, você se sente mais seguro. Então, você pode usar essa referência da vida pessoal para você saber mais ou menos como agir. E acho que você também a gente pode destrinchar mais esse exemplo da vida profissional para entender por que deu esse medo, onde que estava, por que isso mexeu com você. Eu acredito também, conforme você for avançando aqui no processo, a hora que começar a reprogramação e você começar a talvez suavizar esse peso que o teto tem para você,
essas coisas já vão te gatilhar menos. Você não vai ficar tão inseguro e nem tão pensando nisso, não vai ficar tão... Porque você já vai estar mais confiante e mais tranquilo. Uhum. Mas eu acho que a gente pode pensar, de repente, por exemplo, você disse não. Qual era o seu medo? Por que você ficou inseguro com esse não que você disse? Eu fiquei inseguro. Primeiro, eu fiquei confiante em falar o não, porque também fiquei na zona de conforto, porque eu também não sabia o que ia fazer. Eu teria que ir atrás, né? Teria que sair da casinha, atrás e tal. E aí a dúvida que ficou tá, eu vou ter todo esse trabalho para fazer, e o que isso vai impactar no meu trabalho? Né? Vai ser produtivo para a minha área? O que vai mudar? Então, eu acho que naquele momento eu queria fazer uma análise rápida se aquilo impactava no crescimento do meu trabalho, das minhas lojas falando, ou não, né? Então, eu fiquei aquela insegurança mais do tipo, será que eu vou dar conta em fazer? Né? Porque eu acho que você está num momento ali que, isso aqui foi que a menina veio e falou, eu faço aqui em 5 minutos. Porque é o domínio dela, analítica. Vai lá e faz em 5 minutos. Talvez meu não seria 5 minutos, seria até 5 dias para tentar extrair de sistema, jogar no Excel, né? Excel, por exemplo, é um ponto fraco. Excel eu não mexo tanto, então eu sou bem limitado. Tentar fazer muitas criações de planilha, coisas básicas. Então, acho que talvez pegou até o ponto fraco. Não sei fazer, eu fiquei inseguro de não assumir uma coisa que eu não sabia fazer, não iria impactar no trabalho. Entendi. E se a gente for um pouco mais fundo aí no... Deixa eu pensar na pergunta, mas... Porque a minha sensação, vou falar o que eu estou sentindo, e você me fala se faz sentido ou não, é que no fundo tem um medo de ser mandado embora porque você disse não para uma coisa que te pediram. Estou errada? Não tá. Eu acho que talvez até que ponto seria da minha alçada isso ou não. Eu estou falando de uma responsabilidade minha. Então, talvez ficou a dúvida e a segurança por eu errei. Né? Uhum. Talvez alguém, aquele medo do julgamento do outro, né? Então, e esse julgamento do outro, para mim, vai mais além das pessoas também. Entendi. Uma organização que, como tu bem disse, foco, fala outro, né? Então, talvez até o julgamento do outro, nem claro, no fundo vem isso, de, a pessoa está desenvolvendo as funções dela, ela não está sendo útil para a empresa. Né? Entendi. Entendi. E você acha que depois que você disse não, você se sentiu diminuído ou você se sentiu expandido? Eu acho que talvez a palavra seria expandindo, porque assim, quando eu disse não, eu não disse não e fiquei de braço cruzado, tenho que fazer. Eu disse não e continuo fazendo o meu trabalho. Pega de um trabalho para fazer. Então, eu acho que para mim foi coisa assim, foi justificado porque não foi nada. Né? Uhum. Fazendo dentro do que é meu trabalho. Eu não faço não e fiquei. Eu acho que talvez eu ia me sentir mal se eu falasse não e agora o que tem? Entendi. Porque acho que esse é um bom sinal quando a gente fica nessa dúvida, né? Se está certo dizer não, se eu deveria ter dito não. Acho que esse é um bom sinal. Se a gente se sente pequeno, talvez não seja essa a resposta, mas se a gente se sente expandido,
esse é o caminho, que é a mesma coisa do que eu tinha falado antes de o que meu eu máximo faria nesse momento, né? O nosso eu máximo, ele sempre vai responder de um jeito que faça a gente crescer, faça a gente Uhum. se expandir, faça a gente ocupar espaço, faça a gente se sentir merecedor. Uhum. Mas, Então, tô, esse não aí também, falando daquelas situações quando o chefe pede uma coisa que às vezes você acha que não seria sua função e tal, mas tem muitas coisas que eu gosto de aprender. Então, muitas vezes eu recebo aquilo que eu não, não precisaria fazer, mas faço o que eu quero aprender. Então, uhum, mas eu tenho essa vontade de ser útil, né? Junto com o laborador, prestativo e tal. Então, sei lá, eu tô, eu tô lá, tem um treinamento para vendas, por exemplo, dentro da empresa. E tem a pessoa de educação que cuida dessa área, né? Organizar a sala e tal. E aí na correria ela tá lá, tipo, não, eu mesmo, vou lá, arrumo um café, pego a cadeira, pego a prancheta, fazer, porque eu gosto, né, de sentir útil, e é uma coisa que eu não precisaria fazer, né? Tem outra pessoa para fazer. Então isso já vem de encontro com o ajudar, né? Então, assim, talvez, eu acho que é como as pessoas falam também, né? Enxergam e pedem para você, né? Por exemplo, essa história profissional, a pessoa não chegou e falou assim, olha, você poderia me ajudar, nananá. Acho que talvez foi até o jeito que a pessoa chegou com um papel e falou, é isso, 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 preciso desse relatório. E aí, tipo, né, levei um susto, falei, ué, tipo, nunca fiz, como assim, né? Então, talvez, acho que até como, se tivesse chegado de uma outra forma, talvez acho que eu teria mesmo procurado e falar, não, vou aprender, vou fazer, vou dar um jeito, vou te ajudar e tal. Né? Talvez acho que é isso também. mas acho que já tem só né, desse exemplo simples, né, e corriqueiro, a gente já conseguiu extrair várias coisas. E conforme você for avançando nesse processo e reprogramando essa ideia de que o teto é a coisa mais importante, você vai ver que essas situações vão te gatilhando menos e você vai sentindo mais tranquilidade e vai ser mais fácil essa resposta de é um sim ou é um não, Uhum. né? E aí você conseguiu fazer o lugar seguro? É, essa coisa do lugar seguro, de novo vem, eu acho que o teto e a financeira, né, acaba indo para o lugar seguro e tal. E, e eu tenho até uma projeção assim de quando ficar mais velho, aí tá, aposentar e tal. Eu imagino tipo, morando em Santos, por exemplo. É um lugar que eu me sinto que lá se tem qualidade de vida, tá uma casa na praia, uma vida sossegada. Então, esse lugar seguro, para mim, é muito, muito pouca coisa, não é muita. Lugar seguro, devo estar bem comigo mesmo, só ou com alguém. Eu acho que, para mim, esse lugar seguro mudou com o tempo, que até então, para mim, o lugar seguro era ter alguém. Né? Ter alguém. E o lugar seguro hoje é eu estar bem comigo mesmo, ter saúde, uma qualidade de vida, um mínimo. Independente se eu esteja lá numa ilha com um ou dentro da minha casa, aqui fechadinho e tal. Então, para mim, um lugar seguro, eu acho que, de novo, volta aquilo de você estar, com o mínimo, um teto e você comer e sobreviver. Não é nada tão expressivo assim. O lugar seguro é um lugar que pode ser real ou imaginário, que vai te ajudar a entrar num estado de relaxamento, porque às vezes a gente não consegue relaxar e acessar as memórias ou reprogramar, porque a gente está em estado de alerta. Porque Por exemplo, o lugar mais seguro para mim é quando deito na minha cama. Meu cantinho. eu também a minha cama. O meu lugar seguro é a minha cama de manhã, com um cafezinho preto do lado. Então, só que engraçado que para mim é mais seguro quando eu vou dormir, não quando eu acordo. Ah, tá. Para mim é quando eu acordo. Não, é quando eu vou dormir que eu, tipo, agradeço espiritualmente
tal, aí eu olho do lado da cama, meu filhinho roncando e tal, então assim, tá bom. Então, maravilhoso. Maravilhoso. É um lugar que está aí na sua mente, você pode acessar ele em qualquer momento. Às vezes um momento de tensão, de estresse, de ter que tomar uma decisão difícil, às vezes só de você fechar o olho e acessar aquele lugar seguro, já o seu sistema nervoso já começa a se acalmar e fica mais fácil Né? de você tomar uma decisão. Eu tenho um exemplo, assim, de você que falou agora de tive a oportunidade por uma empresa e representar o Brasil num congresso, massagem do IN e tal, de apresentação de produtos e tal. E aí eu entrei na sala, estava lá a bandeirinha do Brasil, todos os países, tinha modelo para eu fazer a aplicação. E assim, é um processo, se você errasse um passo, tinha que voltar e fazer tudo de novo. Do IN e tal. E aí, a japonesada, falando já o nome, para mim, falou assim, mas esse homem com essa mão desse tamanho, não vai conseguir fazer e tal. E aí eu comecei a fazer aquela massagem, e aí a minha treinadora na época, ela falava assim, ó, faça tudo muito certinho na loja, porque um dia você pode realmente estar sendo julgado o seu trabalho e tal, né? E aí foi interessante, porque eu estava em Miami, num congresso mundial, representando o seu país. Eu sentei a modelo, comecei a fazer essa massagem, e eu falei, estou atendendo lá do Shopping Paulista. E comecei a fazer sem olhar para o lado, e estou atendendo a cliente. E aí foi uma experiência incrível, porque assim, ó, primeiro, foi o país que acabou em primeiro e não tem nenhum erro, né? Ganhei ainda com foi uma situação que, exatamente o que você falou assim, se eu tivesse ali pensando, estou sendo, né, julgado por várias pessoas, isso talvez teria dado certo. Foi uma experiência boa. Muito legal, muito legal, muito legal. E você conseguiu fazer o seu código de autenticidade? Então, o código de identidade, eu fiquei um pouco em dúvida. Não sei Tá. se eu fiz o certo ou errado e tal. Esse código com o teu bloqueio, ou esse código é como se fosse uma segurança para você nesse momento? Nenhum nem outro. É o que é autêntico, genuíno para você. É o que está. São os valores que norteiam a sua vida nesse momento. Por isso tem as perguntas ou no que você gasta mais dinheiro, no que você gasta mais tempo, como são os seus hobbies e não sei o quê, que é para chegar em 4 princípios ou 4 valores que são as coisas que estão norteando sua vida nesse momento. Então eu acho que eu confesso que eu entendi errado. Então. Vou até revisar o texto para ver Tá. se pode ficar mais claro. Tá. Mas assim, se a gente pensar, vamos começar a fazer aqui. Nas coisas que você, por exemplo, gasta mais dinheiro, o que são as coisas que hoje você mais investe na sua vida? Hoje eu estou na parte lazer. Como eu falei agora, era para eu engatar outro projeto, e aí eu meio que aquela desculpa que você inventa, tipo, você sabe disso, então eu fiquei meio que relaxado, e aí eu acabei mais comigo, até o lazer, com roupa, calçado, mas é porque talvez era meio que um prêmio, né? Porque eu fiquei nos momentos muito que eu não podia gastar muito comigo, né? Então acho que foi meio que preciso disso. E aí fui, joguei. Muito legal. Gastei comigo. Assim, fiquei assim com um lado feliz, fiquei
como eu sou muito cuidador, eu gosto muito de dar de presente para as pessoas, em fazer para as pessoas, então eu gastei com o Luiz. Tênis novo, roupa nova, lazer, né? Baladinha, enfim, drinks, né? Foi, gastei comigo. E quando você tem tempo livre, qual que é as suas maneiras preferidas o que você mais gosta de fazer quando você tem tempo livre? Eu gosto de estar com amigos. Eu acho que eu gosto muito de receber pessoas, eu gosto de sair com pessoas, mas também não é uma regra, assim. Eu já fiz muito rolê sozinho, né? Então, durante a semana, à noite, se eu tô livre, eu pego o meu dog, vou dar uma volta, sei lá, aqui no Parque Augusta, vou dar uma volta com ele. Se eu quero ir para um X balada e, tipo, ninguém quer ir, eu vou sozinho, né? Eu tento dar uma equilibrada. Hoje, o que eu sinto que eu preciso fazer mais talvez ficar em casa comigo mesmo, sabe? Aquele momento de pandemia que todo mundo ficava em casa, de repente acabou a pandemia, eu não fico mais sozinho em casa, assim, tipo, eu tô com os amigos, eu saio, vou dar uma volta, tal, mas o ficar em casa para mim hoje é o que eu menos estou fazendo, né? Mas eu sinto falta disso. Eu acho que é aquilo que a gente falou, o momento que você se reconecta com você e tal. Isso eu estou fazendo menos. E quando você pensa assim, em conteúdo que você consome, se a gente fosse ver, sei lá, no Instagram, as coisas que você mais vê, o que você mais curte? Eu acho que eu gosto muito de histórias de vida, assim, né? Quando porque, assim, os amigos, a gente recebe besteira o dia todo, né? Às vezes nem tem tempo de abrir. Mas quando é um vídeo que é motivacional, que conta uma história, aí eu gosto. Aí eu gosto de replicar. Então eu vou lá e reposto uma história bacana, né? O meu lazer também ultimamente eu tenho ido muito a samba, né? Então eu fiz até amizade com os cantores onde eu frequento, e eu fico repostando. Então, meu Instagram tá cheio de sambas, né? Então, eu saí, eu acho que um pouco daquela sofrência, que eu acho que a sofrência deixava meio baixo. Aí eu achei que o samba é mais alegrinho. Isso que eu faço muito. Porque essas são algumas das perguntas que tem lá no exercício do código de autenticidade. Aí sempre as perguntas é para você citar 4 exemplos, 4 coisas. E aí no final você vai ver todas as suas respostas e vai ver quais são os 4 valores, conceitos ou coisas que apareceram mais frequentemente. E isso vai ser o seu código de autenticidade. Então, por exemplo, o meu, só para você entender mais ou menos como é, e também não tem certo ou errado, tá? Mas esse código é só para a gente ter um norte do que é autêntico e genuíno para a gente. Então, o meu código é crescimento, naturalidade, liberdade e autenticidade. Aí, por exemplo, a Beta, que fez a live ontem, é natureza, família, amigos, autoconhecimento. Então, são aí você vai descobrir aí quais são suas 4 palavras, os quatro conceitos. E o código de autenticidade, ele serve para a gente ter como parâmetro. E aí a gente vai vendo, tipo, as coisas que a gente está vivendo na nossa vida, se está alinhado com esse código ou não. Porque se não está alinhado com esse código, é porque isso veio de alguma influência de alguém e a gente está rodando aí numa programação que não é genuína nossa, né? Então esse é o objetivo do código de autenticidade. Nossa, aí quando não passa, é problema. Aí é para investigar, né? É para olhar, é para ver. Não, Boa pergunta, porque agora não faz total sentido, porque você falando aqui, eu lembrei, se por exemplo, eu sou uma pessoa muito autêntica, eu gosto de ser autêntico, né? E aí eu acho que quando você gosta de autenticidade, que de repente, se você tem amigos que não são autênticos com você, já é uma coisa que você já não gosta de estar com ele. E aí quando é o trabalho, né?
que aí você fala, nossa, mas isso não é nada autêntico, isso é zero autêntico, né? E aí, Aí é para investigar, não significa que o trabalho está errado, ou que tem sim, que sim, mudar, é só para olhar por que sim, que está aceitando, né? Por que que você está dizendo sim para uma coisa que não está alinhada com a sua autenticidade. E até o momento que você estiver pronto para dizer não. sim. Não, mas total. Muito bem. Então, para a semana que vem, fica então fazer o código de autenticidade e o eu máximo, que daí a gente termina essa parte de construção e depois. Ah, e a lista também, que daí é a lista do que você quer materializar. Aí que Tá. Já estão anotando aqui. a gente. Joia. Então é isso. Obrigado. Super. Ah, eu que te agradeço. Passa muito rapidinho, né? Ah, que bom. É um bom sinal. Queria falar que meus amigos, nossa, famílias, amigos, todo mundo adoraram a nossa live aí que a gente fez semana passada. Todo mundo. Teve um amigo meu que até falou, eu me emocionei, assim, porque as Ah, pessoas se identificam, né, com histórias da vida, que a gente vive no nosso dia a dia, né? Mas bacana, fiquei super feliz. eu também, eu também. Muito, muito. Tá, Bom, então tá bom, Lu. Então a gente se fala semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você vai me escrevendo. tá bom, então. Obrigado, Tá bom dia. bom? Eu que agradeço. Bom dia, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.